fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, nós recebemos mais uma vez aqui nos estúdios o deputado estadual Sargento Rodrigues, do PTB. Ele é presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia e membro efetivo da Comissão de Administração Pública. Deputado, bom dia, bem-vindo aqui mais uma vez, prazer recebê-lo. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Thalita, bom dia, deputado. Palhares, bom dia a todos os ouvintes da Rede Super. Deputado, para a gente começar o bate-papo com o senhor, nós temos aí na ordem do dia, digamos, entre os assuntos de destaque da Assembleia, a questão do reajuste dos servidores da segurança pública, um projeto que foi aprovado pela Assembleia diferente daquilo que queria o governo do Estado, que havia enviado uma proposta de reajuste apenas para as forças de segurança, e o projeto que foi aprovado lá, ele estipula e determina o reajuste para outras categorias. Existe uma perspectiva que o governador Romeu Zema vete esse projeto. Aí eu pergunto, o senhor que vem das forças de segurança, o senhor tem qual expectativa acerca disso? E pergunto além, já conversou com o governador? Até porque o silêncio dele está estranhando muita gente. Olha, sua pergunta é muito oportuna e nós temos sido cobrados constantemente, nós, deputados que participamos efetivamente, e é bom deixar isso aqui claro. Participamos durante um ano das negociações com 15 entidades e associações de classe, sindicatos e associações de classe à mesa. São 5 deputados estaduais e 4 federais à mesa de negociação. Levamos um ano. Começou em fevereiro, ela terminou a negociação efetiva com o registro de uma ata assinada pelos 2 secretários, Bilac Pinto e Otto Levi, pelos 4 chefes de polícia, ou seja, o comandante da Polícia Militar, o comandante do Bombeiro, o chefe da Polícia Civil, o secretário de Segurança Pública, os 9 deputados e as 15 sindicatos e associações de todas as forças de segurança pública. Então foi um processo demorado, mas um processo que o que pesou foi a interlocução política. Foi um processo lento, mas um processo que findou com uma negociação, e eu quero aqui fazer uma correção, e eu tenho brigado muito com o jornalista para não dizer reajuste, porque reajuste não ocorreu reajuste. Você vê isso como recomposição. É a recomposição das perdas inflacionárias e o pior ainda, não é uma recomposição de imediata, porque as forças de segurança pública do nosso estado, a Polícia Civil, Polícia Militar, o Bombeiro Militar, os policiais penais, o sócio-educativo, os servidores administrativos dessas forças, estão desde 2015. Então, você pega o ano 2015, 16, 17, 18, 19, só aí nós temos 5 anos sem nenhuma recomposição da perda inflacionária. E a proposta de recomposição prevê para este ano, para o mês de julho, com pagamento em agosto, a primeira parcela, a segunda parcela em setembro de 2021 e a terceira parcela em setembro de 2022. Ou seja, terão passado aí 8 anos para que a recomposição da perda inflacionária aconteça. Olha, nós estamos confiantes, fizemos uma negociação, nós temos uma ata assinada por todas essas autoridades, por todos os deputados, sindicatos e associações, e estamos confiantes que o governador vai sancionar aquilo que é fruto de uma negociação e de um acordo para fazer a recomposição das perdas inflacionárias e, obviamente, entendo que o governador vai vetar a emenda que eu disse em toda a sua tramitação para os autores, que foi a bancada do PT, que com um discurso demagogo quis julgar para a plateia e especialmente julgando para a plateia porque lá tinha outros servidores falando que eles poderiam ali aprovar a emenda e estender a recomposição. O deputado não pode apresentar emenda que tem impacto financeiro. Vou repetir, deputado não pode apresentar emenda que tem impacto financeiro sem que esteja acompanhado. Ou seja, então há um vício de iniciativa, a emenda é ilegal, é inconstitucional. Mas o pior de tudo isso, a emenda é demagoga, ela é mentirosa. E todos nós, não precisa ser bacharel em direito, não precisa ser advogado, não precisa ser constitucionalista. Todos nós sabemos, e todos os deputados que assinaram a emenda sabiam. E eu fiz essa advertência desde o primeiro momento em que tomei conhecimento. Mas, infelizmente, a emenda capitaneada pela bancada do PT queria enganar, e principalmente os trabalhadores em educação.
mais uma vez foram enganados pela bancada do PT. Foi uma ação política, literalmente falando, deputado, na tentativa de fazer com que o governador barrasse, porque, como o senhor disse, é uma emenda inconstitucional. Sabíamos que o governador teria falado sobre essa recomposição salarial, afirmando, alegando já que não tem condições, o Estado não tem condições de fazer o aumento de salário para os outros servidores. Então, quando os deputados apresentam esta emenda também para o reajuste para os outros servidores, sabendo que o governador teria que barrar de qualquer forma, foi uma ação literalmente política para, talvez, entre aspas, queimar a imagem do governador? Thalita, você foi precisa e cirúrgica na sua observação. Eu cheguei a ouvir de um deputado, de um líder lá da Assembleia, um deputado experiente, dizendo o seguinte, eu questionando para que vocês estão admitindo essa emenda, porque regimentalmente, inclusive ela fere o regimento. O próprio presidente da Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária foi advertida por esse deputado várias vezes. Eu falei assim, olha, aqui tem 3 dispositivos no regimento que impede sequer de aceitar a emenda. Aceitar a emenda. Então, você foi precisa e cirúrgica na sua observação. Ali não queriam conseguir, como alguns do PT disse lá na tribuna, nós queríamos abrir o diálogo, queríamos abrir o debate, porque as outras categorias, nós queremos isonomia. Nada disso. O que algumas lideranças dentro da Assembleia queria naquele momento era, nós aprovamos aqui e julgamos para o governador vetar. Quem vai se queimar, como diz aqui a Thalita, quem vai desgastar o governador. Foi um ato, uma atitude de irresponsabilidade de quem apresentou a emenda e de quem aprovou a emenda. Deputado, o senhor, quando explica a situação da recomposição salarial, essa coisa toda, essa recomposição, e isso a gente até falou algumas vezes aqui, que ela é absolutamente justa. Além de justa, ela é por determinação constitucional. E precisamos, de fato, de forças de segurança que tenham salários que sejam minimamente dignos para o exercício, enfim, do trabalho da segurança pública, que é de suma importância. Mas o questionamento que eu faço é em outro sentido. Não teria faltado ao governo do Estado uma capacidade de dialogar e de, inclusive, apresentar isso à Assembleia e dizer, olha, a gente vai apresentar isso agora, mas vamos estudar a situação dos outros servidores que merecem respeito também, da mesma forma, para que se evitasse esse imbróglio todo que foi criado? Não houve aí um erro de cálculo político, digamos, nessa relação com a Assembleia Legislativa, não? Não, nesse aspecto não. Nesse aspecto eu posso lhe garantir que não, porque eu participei efetivamente. Todos que acompanham a minha vida pública sabem que eu sou um deputado Caxias, um deputado que estou presente na Assembleia. Em 21 anos de mandato, eu nunca tive uma falta em sessão ordinária da Casa, portanto, estou lá de segunda a sexta-feira. Não houve. Pelo contrário, as visitas, né, e as reuniões e audiências públicas onde os secretários foram chamados lá, foi dito com clareza que naquele momento não seria possível para as demais carreiras, mas que o governo está trabalhando, né, estava trabalhando e continua trabalhando para que outras categorias também fossem beneficiadas. Não naquele momento, mas para adiante. Então, tudo isso foi dito. Infelizmente, o bastidor que nós conhecemos, eu estou exercendo o 6º mandato consecutivo, então já tenho uma experiência suficiente para enxergar e para conversar com deputados mais antigos, com liderança da casa, e que a gente teve essa visão clara daqui da pergunta colocada pela Thalita. Queriam era desgastar o governador e não apenas realmente resolver um problema. E a bancada do PT usou os outros servidores como uma emenda demagoga, mentirosa. Eu costumo chamar que é uma emenda 171. Não é uma emenda... a emenda 171, uma emenda para enganar. Deputado, o governador Romeu Zema e a equipe de governo anunciaram recentemente, inclusive aqui na Rádio Super com o secretário Bilac, o pagamento do 13º para aqueles servidores que ainda não receberam no primeiro trimestre de 2020. Estamos já no mês de março e ontem o governo anunciou o pagamento do salário, do próximo salário, mas mais uma vez não falou do 13º. Isso pode atrasar ou adiar, que seja, a recomposição salarial das forças de segurança? Não acredito. Quando o governo encaminhou o projeto, eu vou relembrar aqui as minhas falas logo no início. Nós ficamos 1 ano negociando. Os secretários, quando percebia que não era o momento, marcavam a outra agenda conosco
2 meses depois, 1 mês depois, que iniciou em fevereiro de 2019, até findar a ata do dia 22 de novembro, que é uma ata que está escrita e assinada com todos os termos, inclusive com as parcelas, com o ano, tudo direitinho. Bom, o que ocorre com isso? O governo, nós estávamos cobrando o governo para enviar o projeto até o dia 30 de novembro. Eles sentaram com a gente no dia 22 de novembro e falaram, olha, nós não temos condições de mandar no dia 22 de novembro. Nós vamos ter que esperar o fechamento do mês de novembro, o fechamento de dezembro e o fechamento de janeiro. Portanto, o projeto só chegou na Assembleia no dia 6 de fevereiro. O governo fez um planejamento, o governo fez cálculos. Agora, com relação à questão do 13º especificamente, Thalita, o governo disse isso o tempo todo, que ele espera concluir a negociação na Bolsa de Valores nos recebíveis da Codemig, que vai gerar de algo em torno de 4,5, 5 a 6 bilhões de reais, que são praticamente 2 folhas, o que daria a ele condição de quitar e, inclusive, trazer o pagamento para o 5º dia útil de todos os servidores públicos. E eu estou confiante. Eu quero aqui deixar claro que essas tratativas e essas análises foram feitas, inclusive, sempre quando eu tenho dúvidas, eu ligo para o secretário de Planejamento e Gestão, Dr. Otto Levi, uma pessoa séria, honrada, de uma capacidade, de uma educação, uma pessoa muito fina, muito educada e muito competente. Tratou a gente e colocou as informações sempre de forma muito transparente. Falou, olha, deputado, fechamos o negócio dos recebíveis da Codemig, pagamento de 13º de todo mundo, quitamos de todo mundo e colocamos o salário no 5º dia útil. Diferentemente, mas muito diferentemente do que ocorreu no governo do PT, que foi 4 anos de desastre, né? E que, infelizmente, o ex-governador Fernando Pimentel montou uma quadrilha e saqueou os cofres públicos do Estado. Foi isso que o atual governo encontrou pela frente. Deputado, se por acaso o governador Romeu Zema vier a vetar esse projeto, você acha que pode haver um levante das forças de segurança em Minas? Olha, com certeza haveria uma reação muito desagradável por parte dos servidores da segurança pública. E com razão. Porque se você é governador do Estado, você determina 2 secretários de Estado, 4 chefes de polícia, que sente à mesa, que participam de uma negociação durante 1 ano, e depois você, governador do Estado, disse que uma ata assinada, que um projeto aprovado na Assembleia não passa a valer mais nada, então é algo assim, uma reação incontrolável que essas forças de segurança pública poderiam ter. Mas eu prefiro continuar acreditando que o governador tem dado sinais e tem dados indicativos claros que ele vai sancionar. O próprio jornal Tempo, o jornal Super, publicou a resposta que ele deu para o governador do estado de São Paulo. Uma resposta curta e objetiva, ou seja, cuida da sua administração em São Paulo, que aqui em Minas Gerais cuida o governador Romeu Zema. Então ele sabe exatamente o que ele está fazendo e ele sabe exatamente da necessidade. É bom deixar claro para todos os nossos ouvintes e leitores que a recomposição da perda inflacionária foi um dispositivo colocado pelo Constituinte lá em 88, no inciso 10 do artigo 37, para que todos os servidores públicos pudessem contar com um gatilho. Nós, quando fazemos o curso de Direito, né, os nossos mestres lá na Academia de Direito, diz o seguinte, olha, esse dispositivo aqui foi o gatilho para que a inflação possa ser recomposta, porque senão o servidor ficava 10, 15, 20 anos à mercê do governante. Então, é um dispositivo que é para recompor a perda inflacionária. Então, vamos deixar claro aqui mais uma vez, para que os nossos jornalistas, né, não confunda reajuste, aumento. Eu vejo falar aumento. O que é aumento? É aquilo que se dá acima da inflação. E você, enquanto trabalhador aqui, deve lembrar sempre disso. Inflação é reposição da inflação. É recompor o poder de compra. E é isso que foi negociado. Digo mais, um prazo de 8 anos para se concretizar. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Perguntas objetivas e respostas igualmente objetivas. Combinado, deputado? Combinado. Recomposição salarial para segurança ou para todos? Recomposição para todos.
à medida que haja planejamento e condições por parte do governo do Estado. O Partido Novo. Infelizmente, um amontoado de jovens sem rumo que acredita que a teoria escrita no partido é a mesma do ato de governar. Algo muito diferente. Infelizmente, uma grande parte de filhos que ainda recebem mesada dos seus próprios pais. Governador Romeu Zema. Inexperiente do ponto de vista político, da administração pública, mas tem demonstrado muita boa vontade e muita seriedade para conduzir os rumos do Estado. E a relação do governo dele com a Assembleia? Falta-lhe habilidade política do governador do Estado. O governador do Estado precisa ligar mais para o presidente do outro poder, que é o presidente do Legislativo. Ele precisa estar mais próximo do presidente do Legislativo. Ele precisa conversar pessoalmente com os demais deputados, não apenas os seus secretários de governo. O governador perde e tem derrotas na Assembleia por falta desse diálogo e dessa proximidade. Sargento Rodrigues nas eleições de 2020. Cidadão, eleitor, estaria apoiando um candidato a prefeito no momento adequado. Estaremos aqui apontando o nome. E o governo Bolsonaro? O meu presidente contou com o meu voto, com o meu apoio e que, infelizmente, enfrenta as velhas raposas, os veacos do Congresso e que tenta fazer o melhor para o país. Mas, infelizmente, de um lado, tem uma esquerdopata doentia que não quer que o presidente governe. Do outro, estão os medalhões, a velha política que ainda se encontra instalada no Congresso Nacional e que, muito em breve, tem que ser banida. Nós não podemos mais admitir, em toda e qualquer ação do parlamento, o tomará da cá. Isso é nojento, isso é inescrupuloso e o presidente precisa governar. Deputado estadual, Sargento Rodrigues do PTB, presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia, membro efetivo da Comissão de Administração Pública da Casa, nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Obrigado pela entrevista, prazer recebê-lo por aqui, deputado. Nós é que agradecemos, obrigado Thalita, obrigado Rodrigo, obrigado Palhares. Um bom dia a todos, que Deus possa nos iluminar nesse novo dia.